E aí pessoal, beleza? Sou o Thiago e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do meu raciocínio para resolver algumas questões da lista do professor Iguatinã e do Léo, a última lista, beleza? Eu vou mostrar as questões 10, 11, a 12, 13 e a 14. Porque essas aqui eu acho que são as que mais deu trabalho para fazer. E são geralmente as que o pessoal tem mais dúvida. E aí, para tentar ajudar um pouco aí a galera, eu vou compartilhar um pouco aí do que eu sei disso aqui. E aí, quem gostar, quiser usar, fica à vontade, tá? Só tô ajudando mesmo. E os professores, eles não deixaram a resposta, certo? Então, essas respostas que estão aqui eu não conferi em nenhum lugar. Quer dizer, eu conferi com as respostas de alguém, mas não conferi com a resposta do professor porque ele não deixou, né? Mas eu acredito que esse raciocínio esteja certo. Mas se vocês verem e acharem algum erro, alguma coisa, fiquem à vontade, pode falar, tá bom? Pra gente compartilhar a informação e fazer certo, tá bom? Então fica à vontade para poder apontar os erros mesmo, tá bom? Então vamos lá. Tem essa questão aqui, a 10, determinar a molaridade e a molaridade de uma solução de ácido hipocloroso a 20% em massa, sabendo que a densidade da solução é 1,0980 gramas por ml. Aqui nós temos que achar, ele está pedindo dois tipos de concentração, né? Em molaridade e em molaridade. Primeiramente, vamos calcular a molaridade. Vale lembrar antes que a molaridade é mols por massa. Massa de quê? Massa de solvente, certo? Então é o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente. Essa massa tem que estar em quilos. Olha só, aqui está meu cálculo, simplesmente isso aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nesse raciocínio aqui. É que eu fiz direto, né? Mas olha só. Mols você pode fazer por etapa, certo? A gente sabe que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, beleza? É isso aqui. Então calcula o número de mol primeiro. Calculou o número de mols, a gente joga na fórmula da molaridade, que é molaridade é igual a número de mols dividido pela massa. Essa massa é em quilos. É isso aqui, certo? Faz essa etapa aqui, depois faz isso aqui. Eu fiz direto, como vocês podem ver, ó, isso aqui eu substituí aqui no N, ó, tá vendo? Que é isso aqui, ó. Mas quando eu fiz isso, substituir direto, aí eu sou obrigado a transformar, ó, tá vendo aqui? Eu sou obrigado a transformar, porque isso aqui, essa massa aqui, ela é em grama, certo? Então eu sou obrigado a transformar em quilo para poder fazer esse cálculo aqui, se eu quiser jogar direto, tá?
Mas quem quiser pode fazer assim, ó. Faz isso aqui primeiro, calcula o número de mols, depois calcula aqui a molaridade, beleza? Então, vamos lá. Os dados. Como que eu consegui esses dados aqui? O que o problema nos dá é uma concentração em percentual, né? Que é isso aqui, ó. E ele diz que esses 20% é em massa. O que isso quer dizer? Que a cada 20 gramas do soluto eu tenho 100 gramas de solução, certo? Cada 20 gramas de soluto, 100 gramas de solução. Sempre quando a gente vê isso aqui, né, o exercício vai falar se essa porcentagem aqui é em massa ou se é em volume. Essa aqui é em massa, então quer dizer que é 20 gramas de soluto para 100 gramas de solução. Então é essa informação que nós vamos usar. Beleza, aqui ó, o que nós temos que achar primeiro? Nós temos que achar o número de mols, né? O número de... A massa, a gente tem aqui 20%. É a mesma coisa que podemos considerar como 20 gramas. Então, só substituir aqui. Substitui 20. Eu vou colocar... Peraí. Eu vou colocar unidades aqui. Gramas. Dividido pela massa molar. A massa molar que eu encontrei, tá? Olha só. H é hidrogênio mais oxigênio mais cloro. Isso dá total aí de 52,5 gramas por mol. Beleza? Isso aqui. Encontrando a quantidade de mols, agora sim, a gente vai dividir pela massa do solvente, certo? Como que eu encontro a massa do solvente? Beleza. Por aqui, ó, por essa informação aqui. Se eu tenho 20 gramas de soluto para 100 gramas de solução, então eu subtraio 100 gramas de solução menos os 20 gramas de soluto. Com isso eu vou encontrar, né? Eu vou encontrar 80 gramas, né? 100 gramas, que é as 80 gramas do solvente. E é essa informação que eu vou usar para calcular a molaridade. Então, eu substituo aqui, ó. Eu substituo aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Vou calcular 20 gramas dividido por 52,5. Isso vai me dar aí um valor. Esse aqui, ó. 0,3 em mols. Com a densidade aqui ele deu em 4 casas depois da vírgula, eu vou usar aqui nessa informação 4 casas depois da vírgula, certo? Então eu vou colocar mais um 9 aqui, que foi o valor seguinte. Beleza, isso aqui é mol, certo? Dividido pela massa, tá?
eu tenho 80 gramas, né, em quilo, é a mesma coisa, eu vou dividir por 1000, certo? Que é a mesma coisa que 0,08. Isso aqui. Feito isso, só dividir e a gente vai encontrar o resultado. 0,3809 dividido por 0,080, certo? Que vai dar aí 4,7619. O que? Mols por quilograma. Beleza? É isso aí, ó. Como deu aqui o valor, certo? Então, ó, fazendo direto, jogando todas as informações, né, como eu havia explicado antes, né? Peguei isso aqui, coloquei aqui, aqui. Então, beleza, fiz direto, certo? E eu encontrei o valor. Mas você pode fazer dessa forma, passo a passo, vocês vão encontrar o mesmo valor. Beleza, a molaridade está calculada. Agora nós precisamos calcular a molaridade. Como que nós iniciamos isso? A gente sabe que molaridade é mols dividido pelo volume da solução, certo? Como a gente já encontrou os mols, né, do soluto, a gente não precisa calcular ele mais, ó. A gente encontrou ele aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, certo? Então não precisa calcular ele, a gente já tem calculado. Então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar o volume da solução, né? Como que a gente vai achar o volume da solução? Ele nos deu aqui, ó, a densidade da solução. Então, na fórmula de densidade, né? Esse D aqui vamos dizer que é a densidade, certo? Igual a massa dividido por volume, né? Então nós vamos isolar esse volume e vamos ter que volume é igual a massa, é igual a massa dividido pela densidade, certo? Vamos fazer isso aí, vamos fazer esse cálculo aqui, que foi esse cálculo aqui, ó, que eu fiz, ó, tá vendo? Certo? Aí, beleza. A massa, qual massa que nós vamos usar? Daqui, ó, o problema, de novo, 20 gramas de soluto para 20 gramas de solução, certo? Então, tá aqui 20 gramas de soluto, quer dizer, desculpa, tá? Nós vamos usar, esse aqui é 20 gramas de soluto para 100 gramas de solução, é a informação da solução que nós temos que usar. Então, nós vamos colocar aqui a massa da solução, porque a densidade vai ser igual a massa da solução dividido pelo volume da solução, certo? Nós isolamos o V, então nós vamos colocar aqui a massa da solução, 100 gramas, dividido pela densidade, né, da solução. Olha só, a densidade ele deu aqui 1,08090. Foi mal aí. Beleza. Gramas por ml.
Beleza, feito isso, vamos dividir 100 dividido por 1,0980. Isso vai ser igual a 91,0747. Arredondei o último número ali, tá? Tô mantendo esses 4 números depois da vírgula por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Ele me deu 4 números depois da vírgula aqui na densidade. Por isso que eu tô mantendo aqui esses 4 números depois da vírgula. Consequentemente, o resultado vai ser 4 números depois da vírgula. Beleza, olha só. Tem um grama aqui dividido por grama. Esse grama vai sumir e eu vou ter só ml aqui, ó. Certo? ml. Beleza, agora a gente tem dados para calcular. A gente tem dados agora para calcular a molaridade. Beleza? Vamos fazer o seguinte. M é igual o número de mols. O número de mols eu já tenho aqui, ó, né? Então, podemos até colar aqui, ó. Beleza. Isso aqui dividido pelo volume da solução que a gente acabou de encontrar, ó. Porém, isso aqui tem que estar em litros, certo? Isso aqui está em ml. Então, o que nós vamos fazer? Dividir por 1000. Então, vamos ficar com 0,0910. Isso aí, beleza. Litros, certo? Isso aqui é igual a, fazer a conta. Essa conta que eu já fiz, né? Vamos ser isso aqui, ó. Certo? Aqui tá a resposta. Isso aí. Beleza? Espero que eu tenha explicado aí de uma forma mais clara, né? Tenha dado para entender, vocês terem entendido. E essa questão é basicamente isso aí. Tem a opção de resolver isso aqui por regras de 3 também, certo? Mas eu particularmente eu gosto de resolver dessa forma, né? Usando as formas, as unidades, para mim ir treinando as unidades, né? Das grandezas. Então é isso. Bom, aqui a próxima questão, pessoal, eu espero. Bom, esse valor aqui, pessoal, voltando aqui na 10, esse valor aqui eu não cheguei a conferir, tá? O professor ele não deixou a resposta. Então, esse aqui é o raciocínio que eu usei para resolver isso, certo? E, tipo assim, caso esteja errado, não sei, mano. Se tiver errado, aí fodeu. Aí eu vou precisar voltar, né, para aprender aí o que eu fiz errado e consertar. Mas beleza, faz parte, mano. Errar faz parte, entendeu? Então, se tiver errado, nós vamos aprender com esse erro aqui, sacou? Então, é isso aí. Mas até o momento é esse raciocínio aqui que eu estou usando. Caso alguém tenha identificado algum erro, alguma coisa errada, quiser se pronunciar e falar, tudo bem, fique à vontade, tá? Pode falar. Eu até quero que fale mesmo, porque eu gosto de trocar ideia, trocar informação sobre o conteúdo e acho que isso é muito importante, a gente aprende muito com isso, certo?
Beleza. Questão 11. Aqui, a questão é o seguinte, né? O alvejante comercial é uma solução aquosa que contém 5,25% em massa. Olha só, tá vendo? A mesma ideia de cima aqui, ó. 5,25% em massa. A cada 5,25 gramas de soluto, eu tenho 100 gramas de solução, certo? Cuja densidade da solução, a mesma coisa, ele deu a densidade aqui, é 1,08 gramas por ml. Determine a molaridade da solução. Aqui ele só quer simplesmente molaridade, né? Não pediu molaridade. E a gente vai usar para resolver isso aqui, ó, o mesmo raciocínio que a gente fez para resolver aqui, ó, para a gente achar aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, que eu acabei de selecionar, ó. A gente vai usar esse mesmo raciocínio aqui. Pelo menos foi o que eu usei, certo? Eu vou, através da fórmula da densidade aqui, ó, tá vendo? Eu vou isolar o V e vou achar o volume, certo? Da minha solução, que foi o que eu fiz aqui, ó, tá vendo? A massa da solução 100 gramas, né? Porque é essa a referência que nós temos, certo? 100 gramas dividido pela densidade. Olha só, 92,59 ml. Deixei duas casas depois da vírgula, respeitando aqui, ó. Tá vendo? A densidade ele me deu 1,08 depois da vírgula, ou seja, os dados do exercício tem duas casas depois da vírgula, então eu vou trabalhar com duas casas depois da vírgula. Pelo menos o meu resultado final eu vou deixar duas casas depois da vírgula, certo? Então tá aqui, achei em ml, tenho que transformar para litro, né? Porque eu vou calcular molaridade. E olha só, M é igual. Esse aqui eu tô indo mais rápido, não tô explicando passo a passo, porque eu já expliquei aqui em cima. É só repetir aqui, ó, o segundo passo aqui embaixo, certo? A mesma coisa, mesmo raciocínio. E aí, ó, só, o mols, né? Aqui, eu calculei aqui em cima, tá vendo? Essa aqui eu calculei separado, ó. Tá aqui, ó, 5,25 gramas dividido por 74,5, que é a massa molar do hipoclorito de sódio, tá? Sódio mais oxigênio mais cloro, eu tenho aí um total de 74,5 gramas por mol. Beleza, dividi aqui, encontrei a quantidade de mols, né, de hipoclorito de sódio, né, 0,070 mols, tá aqui. Achando isso, pronto, já meio caminho andado, já achei o volume, já achei o mols, agora é só dividir mols pelo volume, né, e eu vou encontrar esse valor aqui, ó, tá vendo, em amarelo, 0,76 mol por litro. Essa é a molaridade da solução. Essa aqui eu não sei, tá? Não conferi esse resultado aqui. Simplesmente usei esse raciocínio para resolver. Acredito que esteja certo. Se não tiver, beleza, não tem problema nenhum. A gente corrige e aprende com o erro, certo? Isso aqui, ó, adote uma base de cálculo de 1 litro. Eu sinceramente eu não consegui entender essa parte aqui, porque que ele colocou adote uma base de cálculo de 1 litro. Então fica aí a minha dúvida, certo? Então quem que vê esse vídeo e chegar nessa parte aqui e souber me responder isso aqui, vou ficar bastante grato, beleza? Mas é uma informação aqui que eu nem usei isso aqui, simplesmente usei só essa informação aqui. Beleza.
Questão 12. Mano, essa aqui as seguintes soluções são misturadas em um becker, né? Então misturaram lá num becker, pegaram um becker, misturaram 50 ml de uma solução de iodeto de potássio, né? 0,5 mol por litro. Então tá aqui, ó, isso aqui, ó, é a concentração, tá? Vale lembrar, pessoal, só aproveitando o gancho, isso aqui, por exemplo, 0,25 m é igual a 0,25 mols por litro, certo? Ou seja, eu posso escrever tanto dessa forma quanto dessa forma. Esse M significa mols por litro, beleza? Então, geralmente quando tem um Mzão aqui, a gente fala assim, 0,25 molar. Quando tem esse Mzão aqui. E quando tem assim, né, a gente fala 0,25 mol por litro. Mas é a mesma coisa, tá? Não tem nada diferente nisso aí. Então, beleza. E misturou, né, prosseguindo, misturou 25 ml de uma solução de... Meu, que solução é essa aqui? De sulfato de potássio. Se eu não me engano o nome desse bagulho aqui, tá ligado? É sulfato de potássio. 0,10 molar. E 15 ml de uma solução de cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. 0,10 molar. Quais serão as concentrações molares dos íons de iodeto, cloreto e potássio presentes no becker? Beleza. O primeiro passo que eu usei foi isso aqui. Primeiro, eu encontrei o número de mol de cada composto, certo? Então eu tenho aqui o iodeto de potássio, sulfato de potássio, né? E o cloreto de magnésio. Fui lá, encontrei o número de mols de cada substância dessa. Encontrei dessa aqui, o número de mols dessa aqui e o número de mols desse aqui. Como? Usando a informação que eles me deram, certo? Então é o seguinte, por exemplo, se eu tenho a concentração, né? Se o problema me deu a concentração e o volume, né? A gente sabe que mol é igual, concentração molar é igual a N, que é número de mols, dividido pelo volume, certo? Em litros, isso aqui. Então o que a gente faz? A gente isola o N, que é isso aqui, ó, que a gente quer achar, certo? A gente isola o N. Mais para frente, vocês vão ver por que eu comecei achando o número de mols de cada composto primeiro. Eu vou isolar isso aqui, esse N, certo? E aí a gente vai ter que N é igual esse L aqui, ó, o volume, ele passa para lá multiplicando. Então, M vezes volume, certo? N é igual a massa molar vezes volume. É essa fórmula aqui que a gente vai usar para achar o número de mols. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu apliquei aqui, ó. Então vocês podem ver, se vocês estão dando para enxergar aqui, ó, tá vendo? Número de mols do iodeto de potássio, tá aqui, ó. O número de mols de iodeto de potássio vai ser o que? Vai ser a concentração da solução de iodeto de potássio,
certo? Que é essa aqui, vezes o volume da solução de iodeto de potássio que o exercício me deu, que é essa aqui, ó, volume, né? Tem que passar isso para litro, dividir por 1000, que vai dar 0,050 litros, certo? Multiplicou, achei o número de mols de iodeto de potássio. Beleza, feito isso, eu vou repetir isso aqui por sulfato de potássio e vou repetir por cloreto de magnésio, certo? Repetir a mesma coisa, pegar o volume do sulfato de potássio, que é esse aqui, o volume que é esse aqui, quer dizer, cadê? Esse aqui, né? E multiplicar pela concentração dele, ó, que é 0,10. Eu vou achar aqui o número de mols, né, dessa substância aqui. Beleza, feito isso, o que eu posso deduzir aqui? Por exemplo, ele me pede as concentrações molares dos íons de iodeto. Tá, vamos isso aqui. Para achar a concentração desse iodeto, o que eu preciso? Qual a informação que eu preciso? Eu preciso do número de mols de iodeto dividido pelo volume da solução, né, de que o iodeto faz parte, certo? Bom, aqui o iodeto ele aparece aqui, ó, iodeto de potássio, certo? Qual foi em mols dessa substância que eu encontrei? 0,0125 mols. Como essa reação aqui, pessoal, é 1 para 1, isso quer dizer que a cada mol desse composto eu tenho 1 mol desse composto, eu tenho 1 mol de potássio e 1 mol de iodeto de potássio, certo? É tudo 1 para 1. Então, quando eu encontro o número de mols dessa substância aqui, automaticamente eu encontro o número de mols do iodeto, certo? Beleza, meio passo andado. Agora eu vou encontrar o número de mols do cloreto, certo? Veja bem, o cloreto ele aparece em dois compostos, né? Ou em dois? Não, desculpa. Ele aparece só em um. Ele aparece aqui, ó. Ele aparece aqui no cloreto de magnésio. Porém, aqui, olha só, eu tenho 2 átomos de cloro, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que pegar o número de mols dessa solução aqui, que eu encontrei aqui, ó. Tá vendo? Encontrei aqui. Vou multiplicar por 2, certo? Então, o número de mol de cloreto vai ser 0,0015 vezes 2, ó. Tá vendo aqui? E aí eu vou encontrar o número de mols de cloreto. Agora, número de mols de potássio. O potássio ele aparece em dois compostos. Ele aparece aqui no iodeto de potássio e aparece aqui no sulfato de potássio. Então a gente tem que pegar a quantidade de mols aqui e a quantidade de mols aqui, certo? Bom, olha só. Então aqui do potássio eu tenho quanto aqui do iodeto de potássio eu encontrei 0,0125 mol, certo? Então, vai ser 0,0125 mol mais esse potássio aqui, ó. Certo? Então, vai ser esse aqui, ó. Cadê? Isso aqui mais esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Certo? Como eu tenho 2 átomos de potássio aqui, ó, nesse sal, certo? Isso aqui é um sal.
eu tenho 2 átomos de potássio, então o que que isso quer dizer? Que esse número de mols aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu faço a soma. Esse aqui, 0,0125 mais 2 vezes aqui, ó. Esse cálculo tá aqui, ó. Mais 2 vezes 0,00125 mols, certo? E aí eu vou achar o total de mols de potássio que existe na solução. Show! A gente achou o número de mols, agora a gente só precisa calcular agora a concentração deles. Tudo bem. Aqui a gente vai calcular, vou começar calculando aqui, ó, a concentração de iodeto, certo? O que que acontece? O número de mols de iodeto que a gente encontrou é 0,0125 mols. Isso. Dividido pelo volume da solução, né? Então aqui que está algo assim mais novo, né? Que a gente não viu aqui nesses outros exercícios aqui, certo? Como isso aqui, ó, o exercício diz que eles misturou as soluções, né, em um becker, misturou 50 ml de uma solução, 25 ml de outra solução e 15 ml de outra solução em um único becker, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter a solução com um volume, uma única solução com um volume que vai ser a somatória desses volumes aqui, ó, certo? Então eu vou somar esses volumes e vou encontrar o novo volume aí da solução encontrada, certo? Depois da mistura. Então tá aqui, ó, 0,050 litros mais 0,025 litros mais 0,015 litros, tá? Já transformados aqui de ml para litro. Eu vou fazer isso aqui, ó, vou somar. E aí eu vou achar, eu vou pegar aqui, ó, o número de mols de iodeto, né, que eu quero encontrar, dividido por esse volume aqui, ó, que eu encontrei, tá? Tem que somar todos eles. E aí eu vou encontrar a resposta aqui, o número de mols de iodeto na solução, certo? Beleza, vamos calcular aqui o cloreto, ó, solução, tá? Concentração de cloreto. O que que acontece? Como a gente já calculou aqui, ó, tá vendo esse volume aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Esse total aqui vai dar 90 ml, que é a mesma coisa de 0,090 litros, certo? Esse volume aqui a gente vai usar para calcular todos os outros. Olha só, 0,003 mol de cloreto, né, que eu encontrei aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, dividido pelo volume, tá, da solução, a mistura lá que colocaram, né, isso aqui, mais isso e mais isso, misturado tudo. Então eu vou somar 0,090 litros, foi o resultado, certo? Beleza, feito isso, ó, peguei o mol de cloreto, dividi pelo volume da solução e encontrei aqui a concentração de cloreto. Fiz a mesma coisa aqui para o potássio, tá? Olha só, potássio aqui, ó, 0, né, que a gente encontrou, 0,0175 mols dividido por 0,090 litros, que é esse valor aqui, certo? Então é isso aí, mais um exercício, né, que essa aqui é a minha ideia que eu usei para resolver e espero ter ajudado aqui nesse exercício também. Se tiver errado alguma coisa, por favor, alguém percebeu o erro, só me chamar lá que a gente corrige, tá? E vamos aprender com o erro, certo? Exercício 13.
Determinou-se que 25 ml de uma solução de ácido bromídrico, eu acho que é assim que se fala o nome disso aqui, certo? Ácido bromídrico, 48% em massa, pesava 37 gramas, né? Então ele pegou aqui 25 ml da solução desse ácido aqui e ele pega 25 ml desse ácido e ele dá aqui, ó, a concentração em volume, a concentração em massa, né? E essa amostra desse de 25 ml tinha um peso de 37 gramas. Tendo-se que 28 gramas do ácido, né, para preparar uma solução de ácido a 48%, né, acredito que seja em massa, determine o volume de uma solução 48% e então calcule a sua molaridade. Beleza. Bom, o primeiro passo aqui que eu usei para resolver isso aqui foi encontrar a densidade dessa solução, certo? Encontrando, por quê? Olha só, ele me deu aqui um volume e me deu aqui a massa. Olha só, 27 gramas. Com essas duas informações aqui, eu posso encontrar a densidade da solução, né? E a gente sabe que densidade olha só, é igual a massa dividido por volume, certo? Massa dividido por volume. Jogo essas informações aqui, ó, certo? E eu vou encontrar que a densidade aqui, a densidade da solução de ácido bromídrico é 1,48 gramas por ml. Beleza? Por que que eu decidi encontrar essa densidade primeiro? Porque ó, ele me pede aqui para calcular a molaridade, né? E achando a densidade dessa solução, eu posso encontrar o volume da solução, certo? Como que eu vou encontrar o volume? Olha, ele quer que eu determine o volume de uma solução de 48% em massa, certo? Então, a cada 48 gramas de soluto, né, que é o ácido, eu tenho 100 gramas de solução, certo? Aqui, ó. Eu pego dessa fórmula aqui, ó, isolo o volume, lembra que a gente fez lá em cima? Eu vou isolar o volume aqui, ó. O V vai ser igual, vou separar aqui para não confundir. O V ele vai ser igual a massa dividido pela densidade, beleza? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Peguei essa densidade, peguei a densidade que eu achei aqui, tá vendo? E fiz isso aqui. E joguei ela aqui, ó. Beleza, a massa da solução, qual que eu usei? 100 gramas, porque é esses 100 gramas aqui que eu peguei dessa informação aqui, ó. A cada 48 gramas de soluto, 100 gramas de solução. Peguei 100 gramas dessa solução aqui e vou dividir pela densidade que eu encontrei, que é isso aqui, certo? Que é 1,48 gramas por ml. Tá aí. Fazendo essa conta aqui, ó. Olha só. Tá vendo?
eu encontrei isso aqui, ó, 67,56 ml. Eu passei para litros, por quê? Porque eu quero achar depois a molaridade dessa solução, certo? Então passei para litros, que é a mesma coisa que 0,0 aqui, 67,56 litros, beleza? Beleza, vamos calcular a molaridade, todo mundo já sabe, beleza? 28 gramas de ácido bromídrico, certo? E aí, ó, vocês percebem que ele me dá uma informação aqui, né, que é essa aqui, que eu uso para encontrar a densidade. E aí, o que ele me dá depois? Ele me dá uma outra informação aqui, ó. Eu tendo uma amostra de 28 gramas de ácido, eu tenho que pegar essas 28 gramas e preparar uma solução com essas 28 gramas de ácido, cuja concentração é 48% massa, e aí eu tenho que determinar o volume dessa solução que eu preparei, a 48% massa, e então eu calcular a concentração, né, em mols por litro dessa solução que eu preparei, certo? Então é isso aí esse é o raciocínio que eu usei. Eu peguei a amostra, né? Beleza. Eu preciso, para calcular a concentração, eu preciso encontrar quantos mols existe de ácido nesses 28 gramas, né? Como que eu faço? Calculei aqui direto. A gente sabe que mols, né? Pode calcular separado ou pode calcular direto, tá? Aí vai dar preferência de cada um. Ó, a gente sabe que é massa dividido pela massa molar, certo? Foi isso aqui que eu usei, ó. Mas aqui, como eu calculei direto, é como se eu pegasse isso aqui e jogasse direto na fórmula de molaridade, certo? Que é isso aqui, ó. Fórmula de molaridade N dividida pelo volume, tá? Em litro. Beleza, eu peguei isso aqui, ó, e joguei aqui, ó, no lugar do N, certo? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Isso que eu falo de fazer direto, certo? Mas pode fazer assim. Então o que a gente vai fazer? Pegar essa massa aqui, que é a amostra que eu tenho, dividir pela massa molar, tá? A massa molar do ácido bromídrico é 81 gramas por mol. E aí, fazendo essa conta, eu vou achar o número de mols. E aí eu pego o número de mols e divido pelo volume da solução que eu encontrei aqui, ó. Como eu tenho a densidade, né? Eu isolei lá o V e a gente encontrou aqui, não encontrou? O volume, certo? Então eu pego esse volume aqui e vou usar aqui, ó. Vou substituir ele aqui, certo? Tá aqui. Substituo aqui. Pego o número de mols que eu encontrei e divido por esse volume aqui. E aí eu vou achar a concentração da minha solução, que é 55,12 mols por litro, certo? Então, foi preparada uma solução de ácido a 48% massa-massa, né? E aí, essa solução, ela tem uma concentração molar de 5,12 mols por litro. É isso que o exercício pediu, certo? Ele mandou preparar uma solução a 48% em massa. Beleza, preparei a solução. E agora, qual é a concentração dessa solução? Em mols por litro, né? É isso aqui que a gente encontrou aqui, que é o resultado final que o exercício pede. Isso aqui tudo tem como fazer por regra de 3 também.
mas como eu prefiro fazer pelas fórmulas, né? Porque eu gosto de ficar jogando as unidades, tá vendo? Eu gosto de ficar jogando as unidades, ó. Pra mim ir treinando as unidades, ó. Porque aí eu sei que esse grama cortou com esse grama e aí fiquei só com ml. Por isso que, né? Sabe, essas coisas assim, eu gosto de ficar observando essas coisas. É uma particularidade minha, certo? É uma coisa pessoal minha. Por isso que eu gosto de fazer com fórmula. Beleza, vamos para a última aqui. Deve-se preparar 80 gramas de uma solução hidroalcoólica equimolar utilizando etanol e água. Qual a massa necessária de cada um desses componentes? Aí o que acontece? Esse exercício aqui, eu dei uma travada nele, eu não consegui, mano, sair do lugar com ele, mano. E aí eu aproveitei a aula do professor Marcos, né? A última aula que o professor Marcos deu, e joguei esse exercício aqui lá no chat lá perguntei se ele poderia me dar uma força aqui, né? Explicasse algumas coisas. E aí ele pediu que ele não respondeu lá na hora, mas só que ele pediu que eu enviasse um e-mail para ele com essa questão aqui. E aí eu enviei um e-mail para ele e ele me respondeu. Ele, tipo assim, ele não me mandou tudo calculado, entendeu? A resposta, assim, os passos, o passo a passo, claro, né? Porque senão, essa não é a intenção. Mas só que ele me mandou, tipo, dicas, né? Ele me deu algumas dicas, e essas dicas que ele me deu, me fez ter ideia de como faz esse exercício aqui, esse número 14, né? Aí eu consegui desenvolver ele depois. Então é o seguinte, aqui 80 gramas de uma solução hidroalcoólica equimolar utilizando etanol e água. O que quer dizer isso? Que tem uma solução de 80 gramas, né, hidroalcoólica equimolar, ou seja, é uma mistura de álcool e água, certo? Esse equimolar quer dizer que ele pegou a mesma quantidade de mols de água, a mesma quantidade de mols de álcool e simplesmente misturou os dois, certo? Aí ele pede aqui qual a massa necessária de cada um destes componentes. Então, qual é a massa de água, qual é a massa de etanol que eu vou precisar misturar para que eu tenha uma solução hidroalcoólica de 80 gramas, tá ligado? É mais ou menos isso aí. Então, qual foi o primeiro passo que eu fiz? Eu procurei aqui a fórmula do etanol, tá? Que é essa aqui, ó. A fórmula do etanol, tá vendo? C2H5OH. Essa é a fórmula do etanol. E calculei a massa molar dele, somei todos esses átomos aqui e eu encontrei 46,07 gramas por mol a massa molar, tá? Então tem aqui, ó, tá escrito aqui MM, tá vendo? Parêntese e a fórmula, quer dizer que é a massa molar do etanol, beleza? E peguei a massa molar da água, né? 18 gramas por mol, beleza? Por que eu fiz isso? Bom, a solução eu vou encontrar. O que eu posso fazer? Eu vou encontrar o número de mols dessa solução aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho quando eu misturo água com álcool, não acontece nenhuma reação química, tá? O processo que acontece é físico. Não acontece processo químico. É físico. Ou seja, se é físico, não há transformação, certo? Não tem aí substância se transformando em outra substância diferente, a não ser álcool e água, certo? Então mistura as duas, o processo de interação das duas é só físico
Então eu vou continuar tendo água e álcool. Então, sendo assim, 80 gramas dessa mistura, quantos mol que eu vou ter em 80 gramas dessa mistura? Aí eu pego aqui, ó, tá vendo? Esse Nzinho aqui, parênteses solução, quer dizer que é o número de mols dessa solução. 80 gramas, né, dividido pela massa molar da solução. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, ó, 80 gramas, certo? Número de mols não é massa, né, isso aqui, ó, tá vendo? Mols não é massa dividido pela massa molar. Como é da solução, então esse M aqui, ó, eu tenho que somar, tá? Eu tenho que somar a massa molar do etanol mais a massa molar da água, certo? Que eu vou estar achando o número de mols da solução, beleza? Então eu pego 80 gramas, divido pela soma dos dois, certo? Então eu tenho aqui, ó, 80 gramas dividido por 64,07 gramas por mol, que é 46, né, a massa de etanol, mais 18, que é a massa molar da água. Deu 64,07 gramas por mol. Fiz essa divisão, olha só que eu encontrei 1,25 mol de solução hidroalcoólica, certo? E esse valor aqui, ó, que eu encontrei foi disso aqui, ó, solução hidroalcoólica. Então eu tenho 1,25 mol de solução hidroalcoólica, beleza? Tá, achei o número de mols. Agora, como que eu faço para encontrar a massa de etanol, né? Porque ele me pede a massa de etanol e a massa de água. Então, mano, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar a massa dessa fórmula aqui, ó. Tá vendo essa fórmula aqui? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. O que eu faço? O que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar esse M aqui, ó. Tá vendo? Eu jogo esse MM para lá, certo? Ele passa multiplicando e eu fico aqui M. Olha, vou escrever aqui. Fica assim, ó. Escrever aqui embaixo. M vai ficar igual ó, a massa molar vezes o número de mols. Vai ficar isso aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei aqui, ó, isso aqui. Tá vendo? Isolei o M e aí eu obtenho isso aqui. Beleza. Agora tá aqui, ó. Vou calcular do etanol primeiro, certo? Então aqui, ó, massa etanol. Bom, o número de mols da solução é 1,25, mas como a solução de etanol e água, elas são equimolar, né? É uma reação de 1 para 1, certo? É 1 para 1. Então, ao mesmo tempo que eu encontro a massa eu encontro o número de mols da solução, eu encontro o número de mols automaticamente de cada um desses compostos. Então, ao mesmo tempo que eu encontro o número de mols da solução, eu encontro o número de mols do etanol e encontro o número de mols da água, porque a reação é 1 para 1, porque a reação é equimolar, beleza? Agora, sabendo disso, o que eu faço? Eu substituo aqui na fórmula. Ó, eu tenho a massa molar do etanol, que é 46,07 gramas por mol, e multiplico. Tá aqui, ó. Vou ter que colocar aqui. Igual 46,07, certo? Eu gosto de trabalhar com unidade G por mol. Isso aqui tudo dividido vezes o número de mols que eu encontrei, que é esse aqui, ó. Tá vendo? 1,25. Beleza. E aí eu vou encontrar esse resultado aqui, ó. Tá vendo? Ele tá arredondado, tá? Eu arredondei para 57,5. Aí eu arredondei
coloquei 6 aqui. Tá, mas se ficar 5 aqui, não tem problema não. Se sua conta der 5 aqui, se você quiser deixar 5, não tem problema. Então, dá isso aqui, ó. Essa vai ser a massa de etanol que eu vou precisar misturar. Aí eu faço isso aqui, essa mesma coisa aqui eu faço para água, certo? Faço para água. A diferença é que eu vou usar a massa molada a água agora, né? Eu uso 18 vezes 1,25, né? Que é a massa da água. E aí eu vou encontrar esse valor aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Massa da água vai ser igual a 1,25 mols, que é o número de mols da água, vezes a massa molar da água. 22,5 gramas de água. Então, se eu pegar 57,5 gramas de etanol, misturar com 22,5 gramas de água, eu vou formar uma solução hidroalcoólica equimolar de 80 gramas, certo? É isso. Então é isso que o exercício pede. Esse exercício aqui eu posso dar certeza para vocês que está certo. Por que eu dou certeza? Porque o professor Marcos, eu pedi ajuda nesse exercício para ele, e aí ele me mandou a resposta. Ele resolveu, ele não me mandou os cálculos, ele só me mandou a resposta. Ó, Thiago, dá a massa de etanol dá 57,5, né? E a massa de água dá 22,5. Ele só me mandou o resultado, né? E deu algumas dicas, né? Falou, procura primeiro, acha a massa molar de cada substância e tal. E aí, através dessas dicas, eu consegui resolver esse exercício, tá? E é isso aí. Esse aqui eu tenho certeza absoluta que tá certo, tá? Agora, esses aqui, eu tenho uma concepção que tá certo, né? Que meu raciocínio tá certo, mas eu não recebi nenhuma resposta assim dos professores, né? Que eles não deixaram aqui, então pode ter alguma coisa errada? Pode, mas se tiver, eu quero que vocês me falem, tá? E a gente vai corrigir isso aí junto e a gente aprende com isso, beleza? Então é isso, galera. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu percebi que tem uma galera aí que tá ensino de química EAD é foda, né? Então, meio que tem que ser autodidata, né, para fazer esse bagulho. É difícil mesmo, é complicado. Então, eu estudei bastante química um tempo atrás, então pra mim eu consigo, né, te levar, mas a galera que tá muito tempo aí sem estudar química, a galera que tá muito tempo sem estudar química, ver isso aqui, ter que estudar meio que sozinho praticamente, é bem difícil mesmo. Então por isso que eu, eu resolvi fazer a resolução aqui pra passar pra vocês aí pra colaborar, tá ligado? Pra ajudar aí, beleza? E é isso aí. Se vocês quiserem dar um feedback, eu aceito, tá? As críticas aí, se tiver coisa errada, vocês me falam. Que eu aceito a crítica sim, tá? Porque a gente aprende com erro e eu gosto de aprender, mano. Tá ligado? Eu gosto de aprender, eu gosto de ver o que eu errei e aprender. Beleza? É isso aí. Valeu. Tamo junto. É nóis.